Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos aqui na MBC TV, um espaço que faz a resenha histórica do processo de construção de Moçambique no quadro da sua independência. E para esta noite temos como convidado o jornalista Paulo Fauvé, quem desde já agradece a sua presença aqui no estúdio da MBC. Paulo, nós aqui temos uma pergunta de praxe, não sei se será aplicável assim, que é saber, no dia 25 de junho de 1975, Paulo, onde é que estava? Estava em Moçambique, estava fora? Estive em Londres. Estava em Londres. No dia 25 de junho, naquele ano, nós, os membros do movimento de solidariedade com os movimentos de libertação, nós organizámos uma grande festa em celebração da independência de Moçambique, numa sala no centro de Londres. Eu estive lá. Então Paulo já fazia parte do movimento de solidariedade aos movimentos de libertação africanos ou do país de língua oficial portuguesa? Basicamente, eu fiquei envolvido no movimento anti-apartheid e, por razões conjunturais, aconteceu que eu fiquei mais envolvido na solidariedade com as lutas dos movimentos das antigas colónias portuguesas, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau. E como é que chega a Moçambique? Estava em Londres, como é que de repente chega a Moçambique? Pode nos contar um pouco? Cheguei a Moçambique em fevereiro de 82. Como é que veio por através de um convite? Como é que foi isto? Eu vi a Moçambique a convite de dois camaradas já falecidos, que estavam na agência de informação de Moçambique naquela altura, Ian Christie e Carlos Cardoso. Mas já vinha colaborando com eles desde eu estive envolvido. Nós tivemos uma organização de solidariedade chamada o Comitê para a Liberdade de Moçambique, que foi criado ao convite da Frelimo, da própria Eduardo Mondlane naquela altura. E pouco depois já foi estendido para cobrir também solidariedade com a MPLA, Angola, PAGC em Guiné-Bissau. Eu estive envolvido nesse trabalho de solidariedade. Depois da independência dos ex-colónias, isso foi transformado. Naquela altura não havia nenhuma embaixada de Moçambique nem de Angola em Londres, e criámos uma chamada Centro de Informação de Moçambique em Angola, e eu trabalhava ali. Então faziam o quê? Ela publicava informações sobre Moçambique? Sobre Moçambique e sobre Angola, e publicámos jornais e trabalhámos para tentar espalhar mais conhecimentos da realidade dos países antigos colónias que estavam naquela altura sob ataque do regime do apartheid. Portanto, chega a Moçambique em 82, é colocado na Agência de Informação de Moçambique. Como é que foi a sua ligação? Eu fui convidado especificamente para ir fortalecer o serviço em língua inglesa da agência. De Informação de Moçambique. E conta-me lá, como é que foi aqueles períodos, naquela altura? Sei que naquela altura a Agência de Moçambique, a parte da Rádio de Moçambique, digamos, eram os principais veículos, digamos assim, de informação sobre Moçambique. Como é que era aquela altura? Nós queremos a agência, para falar verdade, a agência era pequenina. Não tivemos muita gente. Pois, isso foi uma das razões para recrutar pessoas como eu para fortalecer o serviço. A AIM, naquela altura, foi visto como o órgão para informar o mundo sobre o que se passa em Moçambique.
E o Paulo, portanto, trabalha muito vinculado à parte de formação em língua inglesa. Ou sempre em língua inglesa. Sempre em língua inglesa. Naquela altura, Moçambique era um país de orientação socialista. O Paulo vinha de um país capitalista. Como é que foi? Como é que funcionou isso? O Paulo era marxista, era socialista? Sim. Naquela altura, eu era membro do Partido Comunista da Grã-Bretanha. Eu era marxista de convicção. Não tinha problema nenhum em trabalhar com essa orientação. Então vem para Moçambique na perspectiva de ajudar o país. Era um país novo, mas também porque entendeu que era em solidariedade. Por solidariedade. Solidariedade com o país e com a Frelimo. E como é que foi, os primeiros anos da independência, como é que olhou para Moçambique? Como é que era Moçambique quando chegou aqui? Primeiro, eu não cheguei nos primeiros anos. Anos imediatamente depois da independência, não estive cá. Só cheguei, como dizem, em 82. Foi uma experiência. De um lado, obviamente, era duro por causa das dificuldades mas também era um período de esperança. Aquela euforia da independência ainda existia. Havia grande esperança. Eu acho que o próprio Samora Machel era uma figura que inspirou milhões de pessoas. Não tenho dúvida que o presidente Samora era genuinamente popular e as pessoas queriam seguir as orientações do presidente. E o Paulo, estando na AIM, que era uma agência do Estado, que conheceu de perto o presidente Samora, trabalhou com ele, como é que foi isso? Não iria dizer que eu sabia de perto Samora, não. Mas eu estive lá nos grandes acontecimentos onde Samora falava, onde Samora dava as orientações. Eu acho que nós jornalistas naquela altura, ninguém falou sobre essas questões de liberdade de imprensa, etc. Talvez deveríamos, mas na altura nós aceitamos o princípio de monopartidarismo e o papel dirigente do Partido Frelimo. E o Paulo, portanto, trabalha também com o Carlos Cardoso. Sim. Como é que foi que trabalhou com o Carlos Cardoso? Era muito interessante, muito estimulante trabalhar com o Cardoso. O Cardoso era uma das pessoas que nunca era ortodoxo. Sempre ele apoiava o Samora, apoiava a Frelimo e o governo, mas ele sempre estava a puxar. Não era nenhum yes man de ninguém. E o Paulo, portanto, chega aqui em Moçambique, começa a trabalhar para a agência de Moçambique, vive aqueles períodos todos. Como é que olhou para a questão do aspecto da guerra que se seguiu? Na sua opinião, quais terão sido as razões que ditaram essa guerra que, em parte, foi apoiada pelo apartheid? Não há nenhuma dúvida que isso é uma guerra de agressão, é uma guerra de desestabilização. O regime do apartheid viu os novas repúblicas, Moçambique e Angola, como uma ameaça, porque ela sabia muito bem que Moçambique e Angola, como países independentes, apoiavam os movimentos de libertação, o ANC na África do Sul, SWAPO e Namíbia, e foi o interesse da África do Sul de obstruir o progresso de Moçambique, de atacar Moçambique, destruir o Moçambique. Assim, eu acho que não há dúvida que essa guerra foi imposta pelo regime do apartheid contra os povos de Moçambique e Angola. Acho que não é correto falar naquela altura, em
fará de uma guerra civil, embora que esse aspecto de contradição interna desenvolveu mais tarde. Portanto, naquela altura não estava a ameaçar de uma guerra, era uma guerra de agressão. Era uma guerra de agressão, é. E portanto, essas teses de que a Renamo nasce para lutar pela democracia são absolutamente inverdade. Não era. Não é verdade. Portanto, do ponto de vista do povo, eram mesmo movimentos, digamos, financiados que tinham como objetivo a desestabilização completa. Sim, onde que foi criado o Renamo? Na origem de Ian Smith. Porque primeiro com o apoio do regime racista do Ian Smith em Rodízia, e depois do acordo de Lancaster House sobre a independência do Zimbábue, toda a operação de Renamo foi transferido do Zimbábue para a África do Sul, onde estava dirigida pela direção de contra-inteligência militar das Forças Armadas sul-africanas. Mas é doubt about, não há dúvida sobre isso, isso é bem estudado. E, pô, uma das chega aqui em 82, mas em 83, 84, o presidente Samora Machel começa a ensaiar uma mudança, digamos, do sistema, pelo menos econômico, né? Começar a ver como é que o Paulo viu essas tentativas do presidente Samora de tentar fazer uma aproximação com o Ocidente. Tendo em conta que o Paulo também era um comunista convicto. Acho que isso foi inevitável. Era necessário, como foi dito na altura, criar mais amigos, menos inimigos. Assim, o presidente Samora veja sua aproximação aos poderes ocidentais. Foi por exemplo, a sua visita aos Estados Unidos e discussão famosa com Ronald Reagan no Washington, mas também a construção de pontes, amizades com os países europeus, Inglaterra. E quem diz que o presidente Samora ou a antiga primeira-ministra britânica tinha uma admiração pelo presidente Samora? It's true. It's true that President Samora e o então primeiro-ministro britânico Margaret Thatcher tive sua admiração. Eu me lembro encontro naquela altura off the record, alguns dos nossos jornalistas, alguns dos nossos com Samora sobre isso, e nós perguntamos Samora sobre isso. E Samora disse que é verdade que a nossa amizade natural é com as pessoas com Olof Palme da Suécia e sobre o Partido Trabalhista na Inglaterra, mas nós discutimos com Thatcher, nós percebemos que a senhora Thatcher percebe o poder. Thatcher é uma pessoa que sabe o que é poder e como defender o poder. Para Moçambique era importante ter essas relações para romper o estado de sítio que o país estava. Também com Thatcher era possível aproximar a Reagan. Thatcher e Reagan eram próximos. E como é que o Paulo viu a questão da assinatura do acordo de Nkomati? Esse foi muito difícil para muitos de nós. Sentiu como uma traição a vossa... Não, eu não usaria a palavra traição. Eu acho que era um quid pro quo. A ideia era que, ok, nós, Moçambique, nós não vamos dar nenhum apoio militar ao ANC. Mas, ao outro lado,
África do Sul, o regime do apartheid, vai abandonar seu apoio militar à Renamo. Isso foi o basicamente, isso óbvio, há outras coisas, mas basicamente isso. Vocês do apartheid vão abandonar a Renamo, nós da Frima não vamos dar base de apoio militar ao ANC. Não aconteceu, porque os generais do apartheid não têm palavra. Eles nunca implementaram um acordo em Camarte. Então continuaram a apoiar a Renamo. Isso foi descoberto quando as forças moçambicanas e zimbabueanas tomaram a base da Renamo em Casa Banana, em Sofala, apanharam uma grande quantidade de documentos que mostraram as ligações contínuas entre a Renamo e o regime da África do Sul. E Paulo, diz uma coisa. Mas há uma ideia, não sei se é correto dizer isso, no sentido de que, por exemplo, o ANC e outros entusiastas do movimento de libertação sentiram uma traição quando Marcelo assinou aquele acordo. Isso é certamente verdade. Embora o ANC não tinha uma posição única sobre isso, mas há certos dirigentes do ANC naquela altura, Alfred Nzou, por exemplo, que fez declarações muito hostis a Moçambique. Mas, eventualmente, a amizade que Samora tinha com Oliver Tambo, por exemplo, conseguiu superar essa situação. E chegamos em 86. O presidente Samora morre em circunstâncias até aqui. Há quem diz que foi um acidente normal, há quem fala de que foi, de fato, uma conspiração da África do Sul e de Moçambique, de algumas pessoas internamente aqui em Moçambique. Qual a posição como jornalista naquela altura, qual a sua posição com relação a essa questão da morte do presidente Samora? Nós investigamos a morte de Samora. Cardoso, particularmente. Basicamente, a posição que nós tivemos era que isso não era nenhum acidente normal, que isso era provocado, que havia uma intervenção eletrónica para desviar o avião fora do seu normal caminho do voo. E por essa razão, em vez de ir ao aeroporto de Maputo, o avião desviou para as montanhas e caiu em Mbuzini. O problema é que os sul-africanos nunca completaram a investigação, o inquérito. Assim, não havia evidências conclusivas sobre isso. Mas eu continuo a acho que isso foi uma intervenção eletrónica que desviou o avião. E do ponto de vista, quando o presidente Samora Machel morre, qual era o ambiente aqui em Moçambique naquela altura? Era expectável a mudança de rumo ou nem por isso? Primeiro, as pessoas eram muito chocadas. A Samora era muito popular e as pessoas eram muito devastadas pela morte de Samora. Algumas pessoas achavam que o país não teria possibilidade de recuperar dessa perda trágica. Mas eu acho que a direção da Frima tomou conta da situação rapidamente. Nomeou Joaquim Chissano como sucessor, como próximo presidente. E o país não caiu.
a África do Sul não conseguiu pôr os seus fantoches no poder. Mas obviamente havia mudanças do rumo. Embora algumas dessas mudanças começaram durante a vida de Samora, essa aproximação ao Banco Mundial e FMI, isso tinha começado durante a vida de Samora. E o Paulo apoiava essas mudanças? Acha que eram mudanças necessárias ou era uma atração ao projeto pelo qual tu acreditavas? Era comunista, socialista? Eu não usaria a termo traição, não. Mas sentiu alguma desilusão? Desilusão, eu acho que algumas dessas coisas acontecem porque o governo não tinha opção. Acho que a decisão foi tomada e a questão era como organizar o país para continuar a pé. E não caiu. Isso o presidente Chissano e o governo naquela altura conseguiram. Os efeitos da guerra eram muito graves naquela altura. Era muito grave mesmo. A guerra tinha destruído muitas infraestruturas, fábricas, plantações, linhas férreas, pontes, grande destruição. E era necessário acabar com a guerra. O custo passava por aí, em parte. E como é que viu a questão do Congresso, acho que foi 89, que decide mais ou menos aprova, digamos assim, as mudanças que seguiram-se de 90 com a aprovação da Constituição, por aí. O Paulo já era expectável. Como é que eram aqueles momentos? Pronto, havia aquela escutação que andou por aí. Havia no quarto Congresso. Quarto Congresso, isso foi em 1983. Quarto Congresso reafirmou o compromisso da Frelimo com o marxismo-leninismo. Mas o próximo Congresso, o quinto, em 87, mudou completamente esse princípio. E o partido Frelimo abandonou em dois congressos, o quinto e sexto congresso. Frelimo pouco a pouco abandonou a sua questão do monopartidarismo, papel dirigente do partido, e abraçou o pluralismo político, o multipartidarismo. Acho que isso foi o prelúdio para a nova Constituição, aprovada em 1990, em que nós continuamos a viver nessa estrutura política da Constituição de 1990. E Paulo, como é que eram as discussões dentro da Frelimo naquela altura, com pessoas mais ou menos de uma linha um pouco mais dura, como Marcelino dos Santos? Como é que eram as discussões naquela altura? Foi fácil convencer essa mudança? Foi uma coisa muito fácil ou havia setores que achavam que era possível? Eu tenho certeza que não era fácil, mas essas coisas... Frelimo tinha disciplina para não deixar essas coisas sair em público. Nem para o jornalista como o Paulo. Eu sabia que essas coisas estavam lá. Por exemplo, uma das coisas, para nós talvez, agora falamos no ano 2025, para nós não faz muita importância, mas naquela de 1990, a mudança do nome do país. O país deixou de ser a República Popular de Moçambique para ser simplesmente a República de Moçambique. E havia pessoas que não gostaram disso. Mas, eventualmente, tudo isso foi... E o Paulo, em algum momento, não achou também que tinha chegado ao fim a sua missão? Acho que aventurou-me para um projeto que parece estar terminar por aqui. Não chegou a ponderar... Não.
o projeto, temos de olhar para a situação internacional. O movimento comunista internacional deixou de existir. Com o colapso do Muro de Berlim. O colapso do Muro de Berlim, a divisão entre a China e a União Soviética, o facto de os países que estavam no bloco soviético se separaram, declararam suas independências, esses países que eram parte da União, Repúblicas Soviéticas. E, assim, é impossível mas o Paulo... É impossível fazer marcha atrás. Isso aconteceu e ponto final. Mas o Paulo, vamos ver, nesse teu comunismo era mais pró-soviético, porque também ali dentro do comunismo havia uma divisão entre os pró-soviéticos e os pró-chineses. Qual era a sua perspectiva? A minha perspectiva, dentro dos partidos comunistas da Europa Ocidental, havia uma divisão entre a linha duro pró-soviético e o que naquela altura era chamado Eurocomunismo, da qual os ideólogos principais eram os partidos italianos e espanhóis. Mas havia Enrico Berlinguer de Itália, Santiago Carrilho. Mas havia uma perspectiva mais soviética do Partido Comunista Português. Sim. O Partido Comunista Português nunca aceitou as críticas feitas à União Soviética. E acho que isso eventualmente criou alguns dos problemas que o PCP enfrenta hoje. Eu acho que o PCP tinha um passado de luta heroica contra o fascismo. O fascismo português. Mas sempre tinha essa lealdade ao Partido Comunista da União Soviética. Eu acho que isso era grande era. Chegou a conhecer Álvaro Cunhal? Entrevistei Álvaro Cunhal uma vez em Londres. Quem diz que Álvaro Cunhal era uma pessoa muito inteligente? Sem dúvida era. Eu não sei se... Eu sei, por exemplo, que quando era preso... Político, preso solitariamente nas cadeias fascistas em Portugal, Cunhal traduziu a grande tragédia de Shakespeare, King Lear, traduziu de inglês para português. Ele também era uma pintora, fazia vários desenhos em prisão. E então acha que o PCP, digamos, ficou ultrapassado? Ou no modernismo, ficou muito ortodoxo? É um grande héroe. Se tu olhas para o sistema político português agora, acho que a esquerda, o PCP e o Bloco da Esquerda caíram dramaticamente. Mas, Paulo, o Paulo diz que o PCP português cometeu um erro de ser pró-soviético, muito ortodoxo. Mas dos partidos comunistas da Europa Ocidental, o PCP, com o seu ortodoxia, foi o que mais resistiu mais tempo. Resistiu. Os outros, na Itália, na Espanha, praticamente desapareceram. É verdade que o partido italiano mudou o seu nome de esquerda democrática, mas é verdade que caiu dramaticamente. O meu próprio partido, naquela altura, o Partido Comunista da Grã-Bretanha, deixou de existir. Por quê? Havia grandes lutas ideológicas dentro do partido, foi decidido mudar o nome 2 ou 3 vezes, depois, eventualmente, ele disse, não, isso não é para mim. Isso. Portanto, hoje em dia, Paulo é mais
um comunista, digamos, lúdico, mas uma perspectiva um pouco mais... Eu sou comunista sem partido. E acredita que o comunismo ainda pode triunfar? Ainda acredita que o comunismo pode triunfar? Há quem diz que... Eventualmente. Há quem diz que, por exemplo, o comunismo, em quase todo o sítio onde foram implementadas as ideias comunistas e socialistas, terminou mesmo em fome e pobreza. Partilha dessa ideia. Ou o comunismo é muito romântico demais? Isso é visão dramática que não é verdade. Eu acho que o tipo de comunismo implementado na União Soviética era um desastre. Veja, os chineses, eu tenho muitas críticas ao maoísmo, mas temos de admitir que o Partido Comunista Chinês conseguiu melhoramento econômico enorme, derrotou a fome na China e construir as bases para a China, ficou uma superpotência. Exato. Se calhar antes de irmos para o intervalo, só para fechar essa fase da primeira parte de Moçambique, chegam os acordos de paz de 1992. Como é que viu para aquela altura? Quando chegam esses acordos, há quem olha para aqueles acordos como uma espécie de capitulação da Frelimo Abdenter, na partilha dessa ideia? Não era capitulação. Havia longas negociações e o resultado foi... Não pode ser considerado como simplesmente vitória da Renamo, não. Embora a Renamo saiu das negociações de paz com posição forte. Mas nas primeiras eleições, em 1994, a Frelimo ganhou. Essas eleições, eu acho que havia eleições livres e justas, não havia grande fraude naquela altura. E Frelimo conseguiu, apesar de todos os apoios que foram dados à Renamo, Frelimo conseguiu ganhar, conseguiu formar os governos sob a liderança de Joaquim Chissano. Exato. Bom, vamos agora ao intervalo para voltar para a segunda parte para analisar o Moçambique pós 92 e ver quais são os desafios para os próximos 50 anos. Então, para si, caro telespectador, que nos acompanha, então voltamos dentro de alguns instantes. Até já. Saudações, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Moçambique 50 anos. Paulo Fouvet é o nosso convidado para esta noite. Paulo, falou aqui na primeira parte do processo de realização das eleições. Quando introduziu-se o multipartidarismo, são assinados acordos de Roma, acreditava que a democracia Moçambique multipartidária podia triunfar mesmo? E a economia de mercado? Ou pensou que é mais um equívoco que estávamos já a percorrer? Como jornalista, não um profeta, não iria dizer essas coisas. Eu não sabia, naquela altura, 1994. Acho que era impossível dizer que isso é definitivo. Essa democracia multipartidária vai ficar. A economia do mercado vai ficar. Mas concordava com essas opções?
Há muita coisa que não gostei sobre mudanças económicas em Moçambique. Havia muita coisa que era corrupta e que isso foi claro com as privatizações, particularmente as privatizações dos bancos, o desastre da privatização naquela altura BPD, que fica com o Banco Austral, e o grande falcatrua o BCM. BCM também, muito dinheiro que foi roubado. O Paulo escreveu muitos livros sobre esse período. Como é que viu especialmente a questão acusa-se o Banco Mundial de ter destruído, digamos assim, o tecido industrial moçambicano? É verdade que o Banco Mundial obrigou Moçambique a liberalizar a indústria de caju, o processamento de caju. E isso foi um desastre. E nós escrevemos sobre isso na altura. Cardoso, em particular, escreveu sobre a guerra das indústrias de caju contra as instruções do Banco Mundial. Quando foi o Banco Mundial, estava a dizer ao governo moçambique: você tem de fazer isso, senão não vamos dar nenhum empréstimo a vocês. Era a mesma coisa com a privatização do BPD. Moçambique foi obrigado a fazer privatizações mal julgadas e que têm resultados desastrosos. E fala-me um pouco essa questão dos bancos. O que aconteceu naquela época? Moçambique tinha dois bancos públicos muito bem, a funcionar bem, digamos, o PBD e o BCM. O que aconteceu? Exatamente. Foram bons, precisamente foram bons. As pessoas no FMI e Banco Mundial não queriam. Elas queriam bancos privados, nada públicos, nada de bancos estatais. E Moçambique foi obrigado a privatizar os bancos. O desastre enorme foi com o banco BPD, que foi privatizado num consórcio com Malaios, né? Ao lado moçambicano havia o antigo ministro Otávio Mutemba e o parceiro estrangeiro era Malaios, o Southern Bank Berhad. E eram ladrões, basicamente. Dinheiro foi roubado do banco. Eventualmente, os malaios devolveram suas ações ao Estado e saíram do país. E o governo o Banco Central tinha de procurar outra opção. Eventualmente, aquela opção era a ABSA. Vieram os malauianos também? Eram malauianos aqui do Banco Austral? Malaios. E como parte desse desastre, quando o economista senior do Banco de Moçambique, António Silva Macuacua, foi postulado para reorganizar o Banco Austral e foi assassinado. E até agora os assassinos não foram julgados. E no BCM, o que aconteceu? BCM, várias fases. Eventualmente o BCM foi para os portugueses do BCP. Mas havia também escândalos ali com roubos, com empréstimos mal feitos. Porque eu sei que Paulo escreveu um livro
Depois Cardoso disse que morreu por causa dessa investigação do banco. Como é que eram aqueles anos turbulentos que culminaram com esses assassinatos todos? Como é que era a situação? A situação foi, como eu disse, turbulente. O Cardoso investigou o grande fraude no BCM, feito pela família Sattar, família Abdul Sattar, em que o Nini Sattar, Abdul Sattar, Vicente Ramalho, a sua cúmplice, que era gerente do balcão do BCM em Somachil, elas organizou o roubo de, acho que 144 milhões de dólares. 140 bilhões de meticais, na altura, 14 milhões de dólares, acho que foi. Não tenho isso na cabeça, mas o Cardoso escreveu muito sobre isso e insistiu que isso deve ser investigado e os ladrões devem ser culpados, devem ser trazidos ao bar de justiça. E por causa disso, acho que não há dúvida, era a sua investigação sobre a aconteceu no banco, no BCM, que levou ao assassinato do Cardoso. Os criminosos pensavam corretamente que Cardoso era uma ameaça para elas. Assim, era necessário eliminar o Carlos Cardoso. O Paulo não ficou assustado com esses assassinatos, porque também ele andava um pouco nessas investigações. Assustado? Não sei se isso era muito triste ver uma colega e amigo com Cardoso ser assassinado. Mas não, se tu queres dizer assim, eu pensava em abandonar o jornalismo. Não era abandonar a investigação, abandonar o jornalismo por causa das ameaças, não. E há quem olha do ponto de vista político, essas alterações políticas que aconteceram em Moçambique com o fim do socialismo e privatizações, tiveram como consequência, de fato, essa questão da ganância, do roubo, da corrupção. Partilha da ideia de que Joaquim Santos é o maior responsável, digamos, por essas questões. Ou não é por isso? Não sei se iria... A governação, fala da governação. A governação o pior aconteceu na governação da Capuza, com as chamadas dívidas ocultas. Isso era desastre que afundou a economia moçambicana. Mas já que diz que o presidente Guebuza foi quem resgatou as instituições de Moçambique depois desses escândalos todos. Quer dizer, partilha dessa ideia. Qual é a avaliação que faz, já que introduziu do mandato do presidente Chissano, primeiro, e do presidente Guebuza? Eu acho que foi durante a governação do presidente Guebuza que aconteceu o escândalo das dívidas ocultas. E isso foi um escândalo feito por dirigentes do CIS, de segurança, nomeados por Guebuza, ou Gregório Leão, António Carlos Rosário e outros. Eles organizou um esquema corrupto com a empresa libanesa Privinvest e eventualmente eram apanhadas. A investigação que foi claramente exposta durante aquele julgamento em Maputo em 2022. Já por aí. Isso mostrou os contornos de toda a fraude, de todas as maneiras de roubo desse dinheiro. O dinheiro foi
mais de 2 bilhões, 2 mil milhões de dólares. E esse dinheiro não foi para beneficiar Moçambique. Essa ideia, isso foi para construir um novo modelo de proteção da zona exclusiva econômica. É para estaleiros navais, para fazer frota de navios de pesca de atum. Nada disso aconteceu. Esse dinheiro, elas fizeram empréstimos com bancos, o Credit Suisse e o Banco Russo VTB. E o dinheiro, esse dinheiro, não foi para Moçambique, foi diretamente para Privinvest. Isso é que permitiu Privinvest e Chang e as outras criminosas a fazer um grande jogo de subornos. Esse dinheiro foi feito na base esses empréstimos ao Privinvest foram feitos na base de documentos fraudulentos. Sim, mas Paulo, achas que o fato de ter havido essa situação do fraude elimina, digamos assim, o mandato todo do presidente Guebuza? Qual a avaliação que faz do mandato do presidente Guebuza? Concordo com a ideia de que foi um dos melhores mandatos, melhores presidentes de Moçambique do ponto de vista como se diz, né, do ponto de vista das infraestruturas, do resgate da autoestima e por aí adiante. Acho que não podemos dizer isso. Acho que não podemos dizer isso. Se falarmos sobre essa questão de dívidas ocultas, também devemos mencionar outro desastre, que eram as chamadas 7 milhões. Essa foi a maneira de dar dinheiro sem responsabilidade. 7 milhões em cada distrito, a maior parte desse dinheiro nunca foi devolvido. Ninguém foi à cadeia por causa disso. Então, os 7 milhões foram um desastre para ti? 7 milhões para cada distrito, em cada ano, para ser distribuído a pessoas com projetos de crescimento econômico, de aumento de emprego, de renda, etc. Mas esse dinheiro não era dado, era empréstimo. O dinheiro era para ser devolvido. E não foi devolvido. Eu vou aqui fazer matemática. 7 milhões de meticais em cada distrito, em cada ano, durante vários anos. Portanto, achas que esse valor não serviu para a transformação dos distritos? Onde é que está essa transformação dos distritos? Mostra bem essa transformação. Eu sei que pessoas, mesmo Luísa Diego naquela altura, está a transformar o distrito. Eu não vejo essa transformação. Se é transformado, por que a pobreza está pior agora que era na altura? As estatísticas mostram que a pobreza piorou. E claro, se o dinheiro... E isso é uma coisa que o governo de Daniel Chapo tem de evitar com nova fundo da... Fidel. Acha que pode ser uma reedição do mesmo erro? É pode ser, mas embora que Daniel Chapo disse claramente que o dinheiro é para ser devolvido, não é para encher as bolsas das pessoas. E, Paulo, estamos já a caminho do nosso fim do programa. Do ponto de vista da democracia, como é que eu avalia os processos eleitorais moçambicanos de 94 até esta parte? Que nos levaram, por exemplo, a essa coisa do diálogo, estamos aqui. Os processos eleitorais de Moçambique são justos, transparentes ou não é por isso? As primeiras eleições, em 1994, eram justos. Não tenho dúvida disso. E o próprio Aldo Aiello, naquela altura,
o representante especial das Nações Unidas, disse que seriam melhores eleições em África. Mas depois coisas começaram a se deteriorar. Mas nas eleições de 99, 2004, naquela altura havia certas limitações sobre a fraude. Havia o chamado Electoral Observatório Eleitoral. Internacionais? Não, isso era moçambicano, de organizações da sociedade civil moçambicanas, que, embora com finanças internacionais, que conseguiram fazer contagens paralelas, que mostraram que essas eleições eram mais ou menos corretas, que a FLIMA não roubou tanto que essas eleições até e coisas ficaram muito piores com as eleições em 2000, as eleições autárquicas de 2023 e as eleições gerais de 2024. Não havia nenhuma contagem paralela fiável para aquelas eleições. E eu acho que é uma tragédia que o Conselho Constitucional não fez sua parte. O Conselho Constitucional tem a possibilidade de dizer: ei, há problemas aqui, vamos recontar os votos. O Conselho Constitucional tem todo o poder a ordenar a recontagem dos votos e não fez isso. Por essa razão, eu digo que o Conselho Constitucional tem grande responsabilidade para a violência e derramamento de sangue depois das eleições. E pronto, essa situação aconteceu e passou, foi constituída essa comissão. Acredita nesse órgão que foi criado agora do diálogo político para a reconciliação? Acha que é isto que o país precisa para, digamos, se reencontrar? Eu tenho grandes dúvidas aqui. Tenho grandes dúvidas. Temos esse Conselho Técnico da Comissão Técnica. Sim. Comissão Técnica tem representantes de partidos que basicamente não existem. Quem é Perena? Quem é Pereza? Quem são esses pequeninos partidos? Porque é ridículo que eles têm lugares nessa comissão, mas há dúvidas se o partido de Nancy Mondlane, Ana Mola, vai ter representação. Não há dúvida. Mas acha que o Venâncio Manguete tem que fazer parte desse grupo, depois da situação toda que terá criado, a violência que ele promoveu? Acha que... Bom, se quer ter um verdadeiro diálogo entre as forças políticas, as forças políticas principais têm de ser representadas, e não há dúvida que entre a oposição, em Mondlane que comanda vasto número de pessoas. Podemos ver isso cada vez que Mondlane anda na rua. Se gostamos do Mondlane ou não podemos duvidar que tem muito apoiantes. Pessoalmente, eu tenho muito problemas com Venâncio Mondlane por causa das suas conexões direitistas internacionais. Quando ele foi a Portugal, quem o recebeu foi o Partido Fascista, Chega. Naquela altura, ele estava muito entusiasmado com a vitória de Donald Trump. Não é uma política que podemos confiar, mas não há dúvida que tem apoio. E não podemos dizer não gosto de Mondlane por causa das suas conexões internacionais, não gostamos de Mondlane por causa dos estragos que foram feitos durante as manifestações. Temos de aceitar a realidade, que essa é o homem que tem muito apoio. Então, do teu ponto de vista, o Forquilha, o Salomão Muxanga, esses líderes não são líderes legítimos, devem ser brasileiros.
O Forquilha tem a sua posição como dirigente do partido principal da oposição no Parlamento, na Assembleia da República. Não, mas isso ele ganhou essa posição porque naquela altura o Podemos foi apoiado por Nancy Mondlane. Assim, não sei se o Forquilha pode ter o mesmo apoio sem Mondlane. Assim, eu acho que é necessário, obviamente é necessário mudar a legislação eleitoral, é necessário mudar a Constituição, e as forças importantes em negociar essas mudanças são a Frelimo e a Namola. Esses são os partidos que têm o apoio necessário para ganhar uma alteração consensual desses documentos críticos, Constituição, lei eleitoral. Então, o Fovê não acredita que esta comissão possa trazer resultados que possam, de fato, contribuir para uma melhor reorganização do Estado sem a presença do Anamola, é isso? Duvido. Porque se não tem Anamola, não vai ter credibilidade. Podemos dizer, nós não gostamos disso, mas é a realidade. E estamos mesmo, faltam alguns minutos para terminar o programa. Como é que vê Moçambique nos próximos anos? Acha que Moçambique tem futuro? Claro que tem futuro. Moçambique tem muitos recursos, tem muitas riquezas, minerais, da agricultura, da pesca, tem muita coisa. Mas é necessário organizar esses recursos. E como é que olha para a questão do conflito de Cabo Delgado? Que tem a ver com essa questão dos recursos? Em Cabo Delgado temos uma rebelião, uma insurgência de capa religiosa, capa islamista. Infelizmente, isso está acontecendo em muitas partes da África. Grupos que estão a agir em nome da religião islâmica. Como é que nós resolvemos esse assunto? Eu acho que é necessário garantir que as riquezas, nesse caso de Cabo Delgado, são justamente, equitativamente distribuídas entre a população daquela província. Mas, Paulo, eu sei bem isso não é... Isso será difícil. Mas, Paulo, eu sou de Inhambane, na minha província também tem gás. E lá não há insurgência islâmica. Exatamente. Mas consegue explicar por que dá insurgência em Inhambane não há? Mas tem gás também lá. Ou temos que nos transformar também em insurgentes? Isso é importante. Sim. Que está dito, eu vi muita gente escrever no exterior que Cabo Delgado é a província mais pobre do Moçambique. Não é. Mesmo num outro país, antes da insurgência, Cabo Delgado é mais rico que Nampula ou Niassa. E não tenho nenhuma solução mágica a essa Mas é que eles temos que dialogar com... O problema é que não sabemos quem são essas pessoas. Quem são os dirigentes dessa insurgência? Pelo menos Coronel, nós sabemos. Quando o governo
negocia o Acordo Geral de Paz com a Renamo, negocia com pessoas que já conhecidas, com a Dhlakama. Quem são os dirigentes de insurgência em Cabo Delgado? Mas dizem que há setores acadêmicos, dizem que não, no momento em que o governo quiser dialogar, vão aparecer. Acha que o problema de Cabo Delgado é um problema político que tem que ser resolvido no quadro do diálogo, ou é uma questão que deve ser resolvida no quadro militar? Primeiro, obviamente, tem de continuar a pressão militar contra os insurgentes. O Estado moçambicano não podem tolerar essa violência sem fim, não. Paulo, tem algumas reservas com relação à presença da tropa ruandesa em Cabo Delgado? Não. Tem algum problema com relação a isso? Não. Não vê nenhum problema nisso? Acho que o governo tem direito de pedir ajuda dos seus aliados. E Ruanda é o aliado principal nesse momento, nessa luta. Não vê nenhum risco futuro? Sempre há riscos. Sempre há riscos. Se calhar uma última questão, Paulo, para fechar. Também uma das grandes questões também tem sido colocada nos últimos tempos é a nossa relação, a relação de Moçambique com os megaprojetos. E lembro que um dos principais megaprojetos, o primeiro megaprojeto que Moçambique acolheu foi o caso da Mozal. Passa já 25 anos, e hoje em dia há um coro, digamos assim, nacionalista, da necessidade de negociação, outro diz que há uma chantagem. Como é que, olha, a Mozal está a chantagear o governo moçambicano ou nem por isso? E qual é a sua análise com relação a isso? Quando os primeiros megaprojetos foram assinados, eles tinham grandes vantagens. O governo eles não tinham opção, mas oferecer grandes benefícios fiscais ao Mozal, ao Sazol e outros. Mas agora que esses projetos são para ser renegociados, eu acho que será correto renegociar os benefícios. Garantir que o país tem mais benefício dos recursos. Mas a atual situação com Mozal é problemático porque a situação do El Niño no sul do país, seca no Vale do Zambésia, ameaça a geração de energia no Vale do Zambésia, que ameaça a produção de alumínio. Assim, é necessário para... Eu sou contra a saída de Mozal do Moçambique. Eu acho que é necessário que o governo e o Mozal, a HCB, negociem uma saída em que em inglês chama-se win-win, que todas as partes interessadas têm alguma coisa para ganhar. Acha que uma eventual saída da Mozal ia ter consequências muito graves para a economia moçambicana? Yes. Porque o Mozal é uma farol, é uma indicação que Moçambique é open for business, é aberto para negócios. E se uma grande empresa como Mozal sai de Moçambique, isso vai ter impacto sobre a economia como um todo. Portanto, acha que tinha que haver aqui uma espécie de um diálogo um pouco mais adulto, digamos assim, entre as partes, para chegar a um acordo? Exatamente. E acha que estão criadas as condições para isso acontecer? Eu espero que sim. Eles estão a negociar há bastante tempo. Eu acho que provavelmente vão conseguir superar esse atual impasse. Exato. Paulo, muito obrigado por estes minutos de conversa aqui no
no programa Moçambique 50 anos. Se calhar uma outra questão, Paulo vai vive Moçambique de vez, não tem plano, já está reformado aqui. Well, agora eu tenho família moçambicana, exatamente. tenho esposa moçambicana, tenho filhos moçambicanos, embora filhos adultos agora, e tenho 2 netos moçambicanos. Então, valeu a pena virar Moçambique. Pelo menos o comunismo valeu alguma coisa, pô. Exato. Pô, muito obrigado por estes minutos. E foi assim que fizemos o nosso programa Moçambique 50 anos. Na próxima semana voltamos à mesma hora, com mais uma personalidade aqui que ajuda ou que ajudou na construção do nosso Moçambique, que completa 50 anos de independência. Boa noite, até a próxima.